Olá, boa tarde. Hoje vou tocar um tema que uma seguidora me solicitou e fez. É um tema muito particular do qual, do ponto de vista clínico, logo não sou nenhum experto, mas faremos com a perspectiva do lado da espiritualidade e da Kabbalah. Me perguntou especificamente essa pessoa sobre autismo. E o autismo, investigando um pouco sobre o tema, pois em forma geral, está definido como uma limitação na comunicação, na forma de sentir e de relacionar-se com o entorno, dos meninos principalmente, e que se mostram como uma ausência que tem na necessidade de conectar-se com os demais. Essas são meninos que estão como muito em si mesmas, sim. E eu o que posso dizer é que do ponto de vista espiritual, a raiz espiritual é precisamente que com essa enfermidade, estes meninos, estes seres, venham a corrigir quizás abusos que tiveram em sua vida passada, nas áreas das relações com o próximo. E o que acontece nessa vida, sua alma está nessa condição para proteger-se de não voltar a cometer as mesmas ações. Sim, isso é uma limitação que vem se impor nesta vida, sua alma se dá impulso para não voltar a cometer algo similar. É como um menino que nasce com limitações em seu falar, quizás porque em outra área, em outra vida, possivelmente abusou do poder das palavras, que fizeram dano aos demais. Então, o que acontece é que nessa vida, como uma maneira de proteger-se, se limita. Algo muito importante, e em virtude de que isto é algo que as alminhas escolheram nesta vida, é importante que tu, como pai de família, não te envolvas em processos de culpabilidade. Sim? Por tal motivo, devemos estar respeitoso de seu processo de correção e de sua condição. Então, buscar conectarmos com sua alma. Sim? Eles são únicos. E há um importante, nunca devemos comparar com o resto, porque o problema, às vezes, quando um tem um familiar, um filho com certa limitação, é que dizemos, já tem 7 anos e apenas sabe ler e escrever. Isso significa que o estamos comparando com o resto. Não, cada um traz seu próprio processo. E há que enfocarmos em seu próprio processo de correção. Então, temos que evitar compará-los com o resto. Vê-los como que são e como somos todos. Somos seres únicos e também em processo de correção. Então, eles têm seus próprios processos, nunca os comparemos, porque de onde vem muito o processo também de apreensão dos pais. Não queremos que os filhos hoje já tenham 18 anos e apenas terminou a instrução primária. Não importa, é um processo, segue. Tu segue levando seu processo. Então, uma pergunta que obviamente nos fazemos é se pode curar. Devemos estar conscientes que autismo só é uma manifestação física de uma correção espiritual que está em processo. Por isso, a cura deve ser a este nível, a nível espiritual. Por exemplo, aproximá-la da Kabbalah seria maravilhoso. Aos 72 nomes de Deus, que se são orações, que conheça seu mapa astral, que conheça sua parte da Torá com a qual nasceram, porque isso, para eles, como a ti, como pai e como pessoa próxima, a ti te vai ajudar muitíssimo a orientar-nos na vida, sim? Um conceito maravilhoso que escutei de um mestre é que os meninos pode ser um meio que serve para arrecadar caridade e que se dá em benefício de alguma instituição que atenda a meninos com a mesma enfermidade. Sim, ele pode ser um arrecadador com a ideia de arrecadar para outros que estejam na mesma situação que ele,
Isso lhe vai ajudar muito no seu processo de correção, sim. É uma maneira na que devemos estar recordando que este mundo vimos também para dar caridade. Algo muito importante, que é algo fundamental, ser autista não significa que eles não se relacionem com nada. Sabes com quem se relaciona de uma maneira extraordinária? Se relacionam com Deus e podem fazer da mesma maneira em que podemos fazer nós. Há casos de meninos autistas que colocam a fazer orações e expõem a estudar a Torá e por alguma razão começam a falar delas, começam a fazer as orações de uma maneira muito bonitas. Então, uma pergunta que devemos fazer-nos todos, os que estamos próximos dessas pessoas, é: qual é a nossa função que devemos cumprir com eles? O bem, o que nos vem a ensinar para a nossa própria correção? Aprender Kabbalah seria uma ajuda extraordinária para os meninos, já que ser canal da luz seguramente impregnaríamos sua alma com tal luz. Podemos ler os Salmos, podemos ler a Torá, e pode ser que veremos neles ações extraordinárias. Muito bem, espero que esta perspectiva espiritual sobre o autismo os ajude muito a poder entender este tema tão interessante. Shalom, shalom.